Olha aí. Kahal Zur Israel. Então, aí o pessoal comentou, o pessoal de lá, né? Essa, Heitor, é a primeira sinagoga das Américas. Tá, aliás, está dando para ver certinho? Está dando para ouvir, tranquilo? Perfeito, perfeito. Beleza? Show de bola, né? Olha só a arquitetura, claro, obviamente depois ela foi restaurada, reformada, né, por ordem do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas é a primeira da América, e já foi construída em 1637, lembrando que o João Maurício de Nassau ele dava essa liberdade para os judeus professarem a sua fé, coisa que os portugueses não davam. O catolicismo era a religião oficial e o judaísmo não era permitido. Na verdade, o judaísmo não era permitido nem na Península Ibérica. E quando a gente fala em Península Ibérica, a gente está falando de Portugal e Espanha. Então, esses judeus ibéricos, eles eram também denominados de judeus sefarditas. E muitos deles, devido à perseguição, havia os pogroms, né, que eram ações, de certa maneira, mais radicais e mais violentas contra os judeus. E também devido ao fato que muitos tinham que se converter imediatamente ao cristianismo, que eram chamados cristãos novos. Então, devido a tudo isso, muitos judeus sefarditas migraram para a Holanda, aonde na Holanda eles teriam, então, a liberdade necessária para professar a sua fé. Qual não foi a surpresa de muitos desses judeus quando ouviram a notícia de que havia, na colônia portuguesa, o Estado do Brasil, naquela parte que agora era de domínio holandês e sob comando, né, do governador da Companhia das Índias Ocidentais, Maurício Nassau, qual não foi a sua surpresa quando ouviram dizer que então Nassau iria dar liberdade de culto para os judeus nessa colônia, né, que era falada no mundo inteiro, especialmente na Europa, as belezas naturais, as riquezas da terra e o grande potencial econômico do Recife. Também tem esse detalhe, não só do Recife, mas de Pernambuco. Portanto, muitos judeus sefarditas migraram para o Brasil, aonde se estabeleceram durante um bom tempo. Só que quando aconteceu a insurreição pernambucana, e essa insurreição se consolida em 1654 com a expulsão dos holandeses, na verdade foi feito um tratado, depois a gente vai até mostrar o local exatamente onde o acordo foi assinado para a saída dos holandeses, né? Quando aconteceu isso, os judeus foram expulsos. Aí, por um decreto português, os judeus teriam 3 meses para dar conta dos negócios, fechar eventualmente as dívidas, cobrar as dívidas pendentes para sair do Brasil. Era um tempo muito curto, né? Alguns preferiram até fazer um acordo, mas era muito complicado, porque havia uma obrigação que depois se tornou mais abrangente de conversão ao cristianismo, ao catolicismo especificamente, e muitos acabaram então saindo, indo embora junto com os holandeses, né? E do Brasil, muitos foram para Nova Amsterdã. O que é a Nova Amsterdã, Heitor? Nova York, Manhattan. E lá eles acabaram erguendo, né, do Brasil para Manhattan, do Brasil para Nova York. Né? Nós tivemos essa notícia agora recente da Assembleia Geral da ONU, se não estou enganado, acho que foi isso. Né? O presidente Jair Bolsonaro esteve lá e comeu pizza com alguns dos seus assessores e ministros na parte de fora de um restaurante. Aí o Bill de Blasio, que é o prefeito de Nova York, acabou mandando um recado, aquela coisa toda, porque, de certa maneira, há uma oposição, né? O Bill de Blasio, do Partido Democrata, não tem muita simpatia pelo Bolsonaro, aí deu umas alfinetadas ali. Mas, enfim, Nova York, cidade, né, fundada por holandeses e, de certa maneira, assentada por judeus de origem portuguesa radicados na Holanda que vieram para o Brasil na época da tolerância religiosa. E depois eles erguem lá em Manhattan, não sei se é bem Manhattan, mas em Nova York, a primeira sinagoga da América do Norte. Tu vê, né, cara? Que loucura, né? Mas é muito legal essas histórias aí, né? Bom, aí só para mostrar para a galera, né, a sinagoga aqui, a frente da sinagoga, o interior. Vamos botar o ponteirinho laser aqui, para a gente fazer referência, né? Dizem que há uma... Eu não sei se dá para perceber por aqui,
Mas dizem que na sinagoga, acho que aqui não dá para ver, tá? Havia uma piscina, né, que era usada para rituais de purificação. Olha só. Né? E agora está ali. Eu já visitei Recife e eu lamento muito não ter visitado essa sinagoga. Ô, Tá? Devia Michel, só ter... uma curiosidade interessante dos judeus que viviam na Península Ibérica, Uhum. que não eram permitidos de professar sua fé, e eles tinham um código, não sei se tu tá ligado que eles tinham um código, né? Que o sobrenome judeu é um sobrenome muito característico, né? Qualquer um ia saber quem era judeu e quem não era. É verdade. Então, eles decidiram trocar os seus nomes, mas para que um judeu soubesse quem era o outro judeu, tinha um nome específico, que era nome de animais e plantas. Então, por exemplo, tem muito português que tem sobrenome Coelho, Carvalho, Silva. Silva de Silvícola, selva. Silvícola, exatamente. Olha que legal. Canela, são sobrenomes que têm nome de planta, de uma árvore, ou né, de uma planta, Sim, ou de um animal. E aí eles fizeram essa troca, né? Então, quer dizer, quando um judeu. Só eles que sabiam na época, né? Então, quando alguém via uma outra pessoa que tinha um sobrenome de um animal ou de uma planta, Carvalho, sabia-se que ali tinha um judeu, né? Ali tinha um judeu. Obviamente que depois muitas outras pessoas acabaram né, tá, pois adquirindo esse sobrenome, sem vale ser ressaltar. judeu. Mas Isso. naquele momento era só eles. Então, acabou que eles conseguiram se esconder, né? Se camuflar nessa perspectiva. Cumpre ressaltar, claro, que depois esses sobrenomes acabaram, digamos, se tornando mais abrangentes, e hoje são sobrenomes bastante comuns, inclusive entre aqueles que não têm ascendência judaica. Né?